Vamos unir nossos pensamentos, movimentar nossas energias, construir ideoplasticamente um campo de vibração claro, brilhante, luminoso, juntar essas energias, conectá-las com os seres de luz, com nossos amigos espirituais, e que tenhamos suas intuições, suas presenças, e uma reunião amorosa, fraterna, amiga e, sobretudo, útil aos nossos espíritos. Está aberta a reunião. Muito bem. Hoje o tema é de vocês, ou seja, as questões são livres. Temos algumas sugestões de questões enviadas ali, né? Até para aquecimento da reunião. Pode-se ler alguma coisa e vocês logo vão em seguida já trazendo outras questões de uma forma totalmente aberta. Muito bem, Adriana. Vamos aproveitar então sobre a Tatiana, que ela pediu para o senhor falar sobre os aparelhos parasitas. De que cidade ela é? Daqui. Ah, tá certo. Aparelhos parasitas. Bem, a denominação aparelhos parasitas é uma denominação mais recente dentro da fenomenologia mediúnica e do processo obsessivo, ou seja, da influência doentia, perniciosa de seres espirituais desequilibrados, né, que perseguem pessoas encarnadas. E esses indivíduos implantam campos de energia, são condensações fluídicas, campos de energia, eles implantam essas condensações no corpo astral, ou seja, no perispírito, né, das pessoas que são vitimizadas por eles. Então essas condensações energéticas são denominadas aparelhos parasitas. Elas têm conexão com o obsessor, com a entidade que manipula, né? Então é como se fosse um chipzinho, assim, né? Quem tem Bluetooth, essas coisas, entende melhor, né? Eu não entendo tanto de Bluetooth, mas então a emanação mental dele, certo? É captada por essa condensação energética, por esse aparelhinho parasita, e passa a ter influência sobre o comportamento da pessoa que é vitimizada por ele. Ou então alterações biológicas, físicas, tipo fibromialgia, coisas do gênero, assim, entende? Então essas coisas acontecem, e nas sessões mediúnicas de desobsessão, a gente trabalha encaminhando a entidade, doutrinando-a quando possível, ou afastando-a, através de processos específicos. Eu tenho um dos meus livros, chama-se Desobsessão, Estudo Prático. São 300 e poucas páginas, são 4 pessoas só, o livro inteiro. 4 pessoas que foram trabalhadas, tratadas de situações desse gênero, né? Todos os detalhes da sessão, do comecinho da abertura até o final, né? Essas 4 pessoas que foram tratadas, minuciosamente descritas, né? Então, um resumo do aparelho parasita é isso. Ok? Então, o microfone está à mão? Sim. Sim. Boa noite. Boa noite. Ricardo, quanto tempo pode levar, por quanto tempo uma pessoa pode ficar vítima de uma obsessão se ela não sabe, por exemplo, que ela pode estar sendo obsediada até ela procurar, ela pode passar uma vida inteira assim, e se ela descobre e vai ficar a vida, quanto tempo isso pode durar? A questão de quanto tempo. Tem pessoas que passam 2.000 anos. Tem pessoas que são, é uma coisa rápida, se resolve facilmente. Não tem um padrão de tempo, é extremamente variável. Existem indivíduos obsediados que eles são em si mesmos violentos, entende? Então são grandes assassinos, indivíduos perversos já. Então tem um processo obsessivo gravíssimo e incrustado, quase uma simbiose energética. E não é, às vezes não é nenhuma, nem duas, nem 3 encarnações que resolve isso. Essas são obsessões que levam séculos mesmo, tá? Então não se pode dizer um tempo, não há como dizer um tempo, tá? E quando a pessoa descobre, não adianta tirar o obsessor, fica outro no lugar se a pessoa não faz a reforma íntima, ou seja,
se não muda a frequência de vibração sua, se ela não muda o padrão energético que ela está irradiando. Se ela mantém o mesmo padrão, se continua no www.porcaria, vai atrair porcaria, não tem jeito. O outro ocupa o lugar, né? O amigo daquele obsessor, aquele que sofreu junto com ele, vai ocupar o lugar, né? Então, é um processo que tem o trabalho espiritual de desobsessão, mas tem que ser integrado com a modificação íntima da pessoa. Então, não há tempo mesmo definido, é extremamente específico para cada caso. Obrigada. Tá? Muito bem. Então, Adriana. Pode continuar as perguntas aqui, doutor Ricardo? Pode. Por que os homens, mais do que as mulheres, são infiéis às esposas? Há alguma explicação espiritual para isso? Pior que há. Bom, é o seguinte, não é que a gente queira defender a raça masculina, né? Mas se 100 homens estão traindo normalmente com 100 mulheres, né? Então essa proporção assim não é tão assim como se pensa, não, tá? No entanto, se vê aparentemente ou realmente que parece que essa pessoa que fez a questão tem no fundo um pouco de razão, porque pelo menos de uma forma mais superficial, aparente, parece que é mais essa tendência no sexo masculino. Mas como eu disse, às vezes não é tanto quanto se pensa, né? Porém, o seguinte, isso tem uma explicação. A explicação não é justificativa. Ninguém está justificando, está explicando uma coisa diferente, né? Porque às vezes alguém pode interpretar diferentemente a questão, né? É o seguinte, desde a época das cavernas, a mulher ficava com a criança, tinha a gestação, tinha uma limitação de trabalho, tinha uma limitação de sair para campo, para fora, não é verdade? Ela tinha que amamentar, tinha que cuidar de 15 filhos em casa, né? Enfim, 30 filhos. Então, o que acontece é o seguinte, que historicamente, o sexo masculino, ele tinha uma vivência externa maior do que o sexo feminino, até pela condição de maternidade e tudo mais. Então, isso, de certa forma, explicando, não estamos justificando, apenas explicando, né? Porque alguém entrou agora na internet nesse momento, né? Então, o seguinte, houve teoricamente uma possibilidade maior para o sexo masculino desse tipo de aventura externa. E isso foi se sedimentando ao longo dos séculos. A mulher sempre em casa, etc. O homem trabalhando fora, né? A mulher cuidando dos filhos. Então isso foi se acentuando. E quem são os homens, normalmente, frequentemente, são os mesmos que vêm reencarnando. Embora possa reencarnar em sexos diferentes, sabe-se disso. Porém, é muito comum a repetição no mesmo sexo, muitas e muitas encarnações. Então, dentro do padrão comportamental masculino, houve a repetição desse tipo de situação. Era normal era comum, diferente, né? Era comum o homem ter uma série de experiências externas, né? Até mesmo na educação, eu me lembro que a gente ouvia, quando era adolescente, algum pai assim, que tem outro tipo de educação, né, que não é nossa, mas diz o seguinte, vou dar um carro para meu filho para ele encher de mulher, entende? Então, nunca se dizia assim, vou dar um carro para minha filha para ele encher de homem. Não se dizia isso, nem estou dizendo que seja certo, mas era o tipo de informação que o guri recebia sempre, não é verdade? Então, quanto mais aventura ele tinha, mais homem ele era, mais isso e aquilo. E se a mulher tinha um tipo de comportamento, ele era taxada de, né? Isso, que a gente não vai repetir aqui, né? Então, isso vem se estruturando há milhares e milhares de anos, muitos milhares de anos. Então, existe essa tendência histórica, atávica, secular, milenar disso. Então, o homem de hoje, ele traz no seu inconsciente esses referenciais, reforçados por fatores educacionais, por fatores de outros externos do meio ambiente, né? Então, há essa tendência. Também existe um outro fator que se pode considerar. É que, dentro da fisiologia masculina,
existe algo um pouco diferente da fisiologia feminina. Que, então, como estamos dizendo novamente, para quem entrou agora na internet, isso não justifica, mas é um fator que complica um pouco e que, de certa forma, explica um pouco. Se você tem, por exemplo, uma criação de qualquer espécie, você tem um touro e 100 vacas. Você não tem uma vaca e 100 touros, certo? Se você vai criar galinhas, você tem um galo e 40 galinhas. Você não tem 40 galos e uma galinha. Por quê? Porque o comportamento sexual da espécie masculina, a produção de hormônio é diferente, etc, etc. É claro que na espécie humana os espíritos dizem o seguinte, que o casamento, ou a união fixa, estável de um casal, é o recomendável, é o correto, é a planificação espiritual. Sair do comportamento animal, porque já tem animais, inclusive, que são monogâmicos. Os cisnes, por exemplo, até no meu romance Flávia a gente fala isso, né? A gente descreve a situação dos cisnes ali do livro Flávia. Então tem animais que já têm essa encaminhamento monogâmico, mas existe uma estruturação hormonal no macho que é diferente da fêmea, nos animais. Então, como nós viemos de lá, porque o espírito humano passou por fases anteriores pré-humanas, né, traz essas tendências, que não são para justificar, mas para explicar essa dificuldade natural, certo? De se adaptar a um comportamento ético diferente. Tá? Então, isso explicaria, de certa forma, pelas reencarnações, por isso tudo, essa dificuldade de ser mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Embora hoje exista quase uma equiparação. Porque quando eu estudava na faculdade, eu me formei como médico em 71, certo? Minha faculdade foi de 65 a 71. Tá? Então, quando eu estudava, se dizia que infarto era uma doença masculina, mas que existiam casos de mulheres de infarto. Certo? Hoje em dia, uma mulher tem infarto normal. Por quê? Porque ela tem atividades masculinas, ou ditas historicamente masculinas, porque ela fuma, né? E se fuma, tem mulheres que fumam mais do que o homem e tudo mais. Tem uma série de características comportamentais, sociais, que antes eram do sexo masculino só. Então, da mesma forma, essa questão da traição, como colocou na pergunta, também vem acontecendo por causa da modificação de comportamento social. Ah? Sim, pois não? Doutor Ricardo, eu também estava vendo que o ego, ou a automação que a gente teve através da evolução por milhares e milhares de anos, principalmente na fase animal, principalmente, é que nós temos que ter a melhor mulher, a reprodutora, ou seja, então essa busca nos faz sempre buscar o melhor, e isso chega a automatizar. Então hoje ainda nós trazemos muito isso, de ter o melhor carro, a melhor casa, melhor isso, por quê? Para termos conseguirmos as melhores situações. Então isso ainda está bastante impregnado nos automatismos, que é onde a gente começa a modificar a partir de agora, usando a razão, pensamento, né? Então isso também tem... Não deve procurar pior também, né? Com certeza. É claro, né? Não, está certo, sim, isso acontece mesmo. Muito bem. Quando tiver internet, algum questionamento? Ah, sim, à vontade, sim. Quando o senhor estava falando, me surgiu uma curiosidade, quando o senhor falou de desobsessão, né? Sim. Pela sua experiência, o amor nutre as pessoas. E como é que esses espíritos obsessores, eles, vamos dizer assim, eles também se nutrem, eles se fortalecem com a obsessão? Como é que o senhor vê isso, vislumbra isso no mundo espiritual? Como é que esses espíritos, eles se comportam roubando essa energia das pessoas? Você vê que no questionamento até está embutido até a própria resposta. Você disse como eles se nutrem dessas pessoas, né? Eles absorvem essas energias. Então, é o seguinte, é um processo de roubo energético, certo? Inconsciente.
porque é um processo de vampirização energética. Alguns são chamados espíritos vampiros, porque sugam sangue, mas não é sangue, sugam o fluido vital, a energia vital. Então, no processo obsessivo, eles se ligam a centros de força, chakras, certo? E nesse processo de ligação, absorvem energias vitais, fluidos vitais. Então, com isso, eles têm uma falsa nutrição, entende? Eles se mantêm energeticamente, mas vão se desequilibrando, entende? Vão deformando fisicamente. A anatomia do corpo astral deles, do perispírito, vai se deformando com o tempo também. Quanto mais longo o processo obsessivo, mais deformados eles costumam ficar. Tá? Então, aparentemente, se julgam muito fortes. Sim, isso. Aparentemente. Sim. Doutor Ricardo, tem uma pergunta da Cida de São Joaquim, que está dizendo que está bastante frio lá também, mas quando uma pessoa, durante esta vida, sempre vive fazendo bem e de uma hora para outra comete suicídio, ela tem que passar pelo umbral ou a espiritualidade observa as atitudes boas e ela pode vir aí para alguma colônia? Bom, de novo, lembrando que essas respostas não podem ser generalizadas, né? Tem que ver cada caso, o quanto de bom fez, é verdade, o quanto de... Porque às vezes a gente faz o bem automaticamente, até com uma espécie de obrigação, né? E às vezes faz com amor, né? Então, uma vez um pai me perguntou o seguinte: quanto tempo ele, separado do filho, ele devia ficar com o filho? Não importa o tempo, importa a qualidade do tempo. Se você fica o dia inteiro com ele, o que você faz? A gente vê televisão. Quem está com quem? Ele está com o filho, está com a televisão, não está com você, né? Na verdade? Então, agora, se está 5 minutos com ele, olho no olho, olhando para o menino, conversando, perguntando o que ele acha, etc., aquilo tem uma repercussão imensa do que ficar 2 horas na frente da televisão, né? Nada contra a televisão, mas a qualidade do tempo, a qualidade da atitude é que conta, não é o volume, né? Então, da mesma forma, um espírito que suicidou-se, né? Porque não existe, como se imagina, assim, uma balança, você pesa o de bom, pesa, isso é uma figuração, isso é uma metáfora, né? O que importa é a energia que ele está carregando. O que é que ele fez e não fez, ele é um campo de energia. Tudo que ele fez, pensou, sentiu, disse, ele foi produzindo campos vibratórios. Então, depende de que ele é, na essência, ele é atraído por uma região terrível, umbralina, ou por uma região bem mais suave. Então, vai depender do que ele tá, que ele construiu a vida inteira em termos de energia. Então, a resposta é nesse sentido. Tá? Agora, o seguinte, o fato de ter se suicidado gera uma dificuldade específica, porque ele tem um tempo de vida maior, ele abreviou esse tempo. O que acontece? Ele tinha fluido vital para viver muitos e muitos anos. E onde é que esse fluido vital está? Está ligando o perispírito ao corpo. Muito bem, ele matou o corpo, mas o fluido vital pode estar preso ao corpo durante muito tempo. Ele pode sentir uma série de coisas. Pode. Né? Teoricamente pode. Né? Então vai depender do merecimento, vai depender de atitudes, vai depender da qualidade dele, né? Do momento que ele faz uma oração, pede ajuda, pede auxílio. Né? Então irão ocorrer muitas atenuantes. Né? Então tudo isso é pesado. Porque a gente às vezes quer uma receita pronta. Ele fez isso que vai acontecer. Ninguém sabe. Cada caso é completamente diferente do outro. A gente pode dar as linhas gerais. As linhas gerais, né? As linhas gerais. Mas supondo que ele foi uma pessoa boa mesmo. Supondo que ele foi uma pessoa boa, aí nós vamos ter que dizer o seguinte, Cida, de São Joaquim. Nós vamos ter que dizer o seguinte, ele tinha programado uma vida para ter 97 anos ou 43? Não sei, entende? Se ele tinha uma vida programada para 97 anos... E interrompeu, né? Interrompeu com 30, é um pouco mais difícil a solução do que se ele tinha a vida programada para 40 e pouco e se suicidou com 30. Então, como é que a gente vai dizer que vai acontecer uma coisa? Entende? Ninguém sabe os detalhes da programação da vida dele. Né? Esse suicídio ele fez com que atenuantes? Entende? Ele estava sofrendo uma depressão.
entende? Ou não, ele pensou seriamente nas consequências que ia ficar para a esposa, para o filho, para a mãe, para a sogra, para o empregado, para todo mundo? Ou não pensou? Nós sabemos isso? Não sabemos. O que está no íntimo dele? O que é que ele vibrou naquelas semanas, naqueles dias antes? Quais foram os cuidados que ele teve? Mas eu posso dizer para tranquilizar, ele está muito bem. Está ótimo. Foi logo recolhido por uma equipe de luz, está feliz lá, aprendendo e tal. Tudo bem. Né? Tomara que sim. Né? Ok. Sim. Tem uma pergunta sobre estudo do Evangelho Espírita, o estudo espírita. Assim, existe um paralelo, alguma comparação com a Bíblia? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fui iniciada na Igreja Católica. A Bíblia que eu aprendi a estudar, qual é o paralelo que se pode traçar com o Evangelho Espírita, já que... o Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo. É o termo correto? Isso, segundo o Espiritismo. Porque, recentemente, uma pessoa de uma outra religião, que usa uma outra Bíblia, me disse, mas se você não estuda a Bíblia, porque a Bíblia não diz que há vidas após a morte. Puxa, então, pois é. E que Bíblias são essas? E como é que a gente traça esse paralelo? Tá, tudo bem. Bom, primeiramente, o seguinte, as Bíblias circulantes, atualmente, elas têm cerca de 40 mil alterações. 40 mil alterações. Pesquisa feita pelo professor José Chaves, certo? Que tem vários livros escritos sobre interpretações da Bíblia. Ora, tem até na Bíblia, tem gente que abre uma Bíblia, ó, doutor Ricardo, fez aqui, ó, é condenado o Espiritismo. O Espiritismo surgiu em 1857, essa Bíblia tem tantos mil anos, não existia nem essa palavra, esse verbete, entende? É uma alteração tão grosseira, entende? Que qualquer um percebe. Né? Então existem alterações incríveis na Bíblia, primeiramente. Segundo, a Bíblia não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada. Nada a ver com a palavra de Deus. Deus não dita livros aos homens. Esse Deus inventado pelos homens não existe. Existe Deus sim, que é o amor que banha o macrocosmos, as galáxias, o amor que banha o microcosmos, as partículas subatômicas estão imersas na energia, no amor divino. Esse Deus é imutável. Esse Deus é o amor onipresente, imutável. O que é imutável? Que não muda, que não fica contentinho, tristinho, perdoa, castiga, fica brabo. Isso é invenção humana, gente. Isso é invenção humana. Esse Deus é invenção humana. Invenção das religiões. Religiões são instituições inventadas pelos homens. Certo? Os espíritos nos dizem que Deus existe, mas essa visão de amor universal. Deus não dita a palavra para ninguém. Deus nunca ditou, ei pessoal, tá? Não existe isso. A Bíblia é um livro que tem uma parte antiga, que é horrorosa, a parte antiga, que é horrorosa, que manda matar, trucidar, rebentar, certo? E diz ali que é uma palavra de Deus. É um exemplo. Deuteronômio. Os 4 livros básicos da Bíblia são Gênesis, Número, Deuteronômio e Levítico. Tá? Pega em Deuteronômio, abre lá 13, se não me engano, no capítulo. Diz o seguinte. Aquele que cometer idolatria. O que é que cometer idolatria? Entre aspas, adorar outro que não seja Deus. Aquele que cometer idolatria deve ser levado para fora dos muros da cidade. Eu estou lendo. Que interessante. O que vai dizer? Tá? E ser morto por lapidação. O que é lapidação? Olhar no dicionário? Pedra nele até arrebentar e matar. Morto por lapidação. Interessante. Vírgula. E quem deve tirar as 2 primeiras pedras foram aqueles que testemunharam, ou seja, fofocaram. Testemunharam a idolatria. Peraí, vou ler de novo. Ele diz assim, palavra de Deus, Senhor. Então Deus chegou e disse assim, aquele que adorar outro que não seja eu, deve ser levado para fora dos muros da cidade, e pedra nele, arrebentar até matar. E quem deve tirar as 2 primeiras pedras foram aqueles que viram isso. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Nenhum sentido, entende? Não é Deus coisíssima nenhuma que falou isso, porque Deus não fala nada a homens, certo? Deus não fala diretamente com homens, não tem como. Nem Jesus fala diretamente, desencarnado fala direto com os homens. Não tem um médico que recebe mensagem de Jesus. Não tem, porque não tem nível para isso, frequência. E Deus nem imaginar. Tá?
Então, esses livros antigos da Bíblia têm lendas, tradições, histórias, historietas. Adão e Eva é um absurdo da paróquia, né? Lê a história de Adão e Eva, lê, olha, aquilo é uma catástrofe de raciocínio, né? Certo? Uma catástrofe. Então, a Bíblia, no seu Velho Testamento, o que é que dizem os Espíritos sobre isso? O que é que se diz o seguinte, o que é que o próprio Jesus disse sobre o Velho Testamento, né? Toda a lei e os profetas podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo, ponto. Ou seja, assim, tudo aquilo que foi dito, fica só com isso, tá? É uma forma educada, gentil, de dizer assim, gente, aquilo já passou. Então tem gente que está no século XXI, no século XXI, está ligada nessas histórias aí, porque está escrito ali, entende? E a grande maioria não leu. Vai lá num local, alguém abre a Bíblia, a palavra do Senhor, tudo bem. Mas não lê nada, entende? Mas se for ler, tem coisas assim terríveis. Terríveis mesmo. Isso é só um exemplo. Pega Deuteronômio, Levítico, lá e lê as recomendações de sacrifício para fazer, entende? É que Deus chegou e disse que tirasse tantos, não sei o que, prepúcios dos filisteus, não sei o que. Caramba, o que é isso? Entende? Então tem coisas assim horrorosas, né? Então, a Bíblia, a primeira parte, isso aqui é entre nós. Se a gente vai falar com uma pessoa de outra religião, a gente é um pouco mais suave. Não, realmente, a gente respeita. Tem que respeitar todo mundo, né? A gente respeita, etc. Mas aquilo tem muito assim, da história do povo judeu, uma tradição muito linda, bonita, interessante, é uma curiosidade histórica, etc. Mas a gente entende de uma forma diferente. Mas está escrito ali, não invocar espíritos. Imagina aquele povo ignorante invocar espírito, né? Para começar, ninguém invoca, né? A gente se comunica, é diferente, né? Mas está escrito lá no Novo Testamento, na Epístola de João, não creais em todos os espíritos, mas vede antes se eles são de Deus. Aliás, essa resposta eu dei para um bispo da TV Record, num programa de televisão, né? Você viu, né? Queria que o senhor comentasse isso, inclusive, até porque a abordagem que eu sofri foi de uma pessoa dessa religião, sim. E me estranhou essa argumentação de que esse o Evangelho segundo o Espiritismo não existe ou é errado, porque então eu ignoro o estudo da Bíblia, o estudo da Bíblia vai me mostrar que... Na Bíblia você pode encontrar o que você quiser. Em todos os sentidos. Porque se você pegar o Velho Testamento, você encontra assim, não, se alguém estiver adorando outro, você tem que mandar matar mesmo, é a ordem de Deus. Está ali? Você pode encontrar o que você quiser na Bíblia, no Velho Testamento, tá? Pode encontrar o que você quiser. Entende? Você pode fundar qualquer tipo de religião, de igreja, baseado em qualquer um daqueles pontos. É infinitamente variável. Você vai encontrar as coisas mais interessantes, bonitas e lindas, e as coisas mais terríveis. Entende? Então, eu acho que isso para nós é uma conversa que não tem muito sentido. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Essa, na verdade, era a minha pergunta, assim, onde se encontram os paralelos entre... O Evangelho segundo o Espiritismo é um estudo das palavras que Jesus disse, que foram anotadas por Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 evangelistas, né? Então, aquilo que Jesus disse, os Espíritos vêm explicando aquelas palavras de Jesus. Entende? O espírita se considera cristão porque aceita todas as máximas passadas por Jesus. Certo? Por isso a gente se considera cristão. Só que é um conceito diferente de cristão dos outros cristãos. Por quê? Porque para os outros cristãos, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus do universo inteiro é Jesus. Tal, né? Tem várias versões, mas Jesus é Deus. Para nós é um espírito iluminadíssimo, um grande missionário que trouxe uma grande mensagem. Não é Deus. Né? Então, um conceito completamente diferente de cristão dos outros cristãos. Certo? Então isso de ser cristão, a gente diz que porque aceita tudo que Jesus disse. Né? Como aceitamos o que outros sábios disseram também. Mas a gente não torna Jesus deificado. A gente não deifica Deus. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é estudo disso.
Só que a gente estuda também a parte simbólica do que está escrito. Tá? Então você pega uma frase e você esmiuça aquela frase. E a gente estuda as alterações que aconteceram. Por exemplo, na Bíblia não fala nada de reencarnação. Está cheio de lugar que fala reencarnação. Nossa, tem montes de lugares. Né? Então você quer... Você pergunta. Não, tem outra pergunta aqui já. Tá. Então, por exemplo, exemplo de alterações feitas. Você pega uma frase original que diz o seguinte: é necessário renascer. É necessário renascer da água e do espírito. Água, em simbologia hebraica, é físico, corpo, matéria. Renascer da água e do espírito é renascer em corpo e espírito. Certo? Aí o Nicodemos, conversando com Jesus, pergunta: mas como é que pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Está lá isso em João, capítulo 3, versículo de 1 a 20. Esse bate-papo lá de Jesus com Nicodemos. Quer dizer, Nicodemos estava entendendo perfeitamente o que Jesus estava falando. Quer dizer, como é que pode um homem já velho voltar para o ventre da sua mãe? Ou seja, renascer mesmo. É disso que ele está falando. Está lá, em toda a Bíblia tem isso. Aí, na resposta de Jesus, tem 3 tipos de traduções. A tradução original de Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que é necessário renascer. É necessário renascer da água e do Espírito. Né? Aí, essa é a tradução de Osterwald. Pega uma tradução mais nova, a tradução de Lemestre de Saci. Tá assim, repete tudo, depois assim: é necessário renascer da água e do Santo Espírito. Botar um santo que não tem nada a ver com a história. Então, renascer da água e do Santo Espírito perde o sentido completamente. Aí pega uma tradução mais nova, é a tradução de Lamennais, diz assim: é necessário renascer da água e do Espírito Santo. Pegar o Santo Espírito, Espírito Santo. Então, renascer da água e do Espírito Santo virou batismo. Então, tudo isso que está falando Jesus ali é tudo simbólico. Ele estava falando que você é batizado e você renasce. Liquidou o texto da reencarnação. Entende? Então, a gente estuda até as alterações que existem. Né? Nada. Vamos lá. Gente, fica à vontade, quando quiser levantar outra questão, tá? Sim. Pode passando para ela. A Adriana fala em primeiro lá. Por que algumas crianças ou filhos são mais rebeldes à educação? Há alguma explicação espiritual? Por que algumas crianças são mais rebeldes à educação? Bom, porque nossos filhos são espíritos. Nossos filhos, se tem 5 anos, ele não tem 5 anos. Ele tem milhares de anos e está agora com 5 anos nessa encarnação. E ele traz no inconsciente dele, nos corpos sutis, né, ele traz experiências muito complexas. E um filho é diferente do outro. Completamente diferente. Até gêmeos também podem ser muito diferentes. Então, como eles trazem experiências completamente diferentes, para um não adianta você explicar: se você subir no muro, você vai cair, tá vendo? Porque ali tem uma pedra que não sei mais o que tal. Ele vai ter que, no dia escondido, subir o muro, cair, ralar, e aí você diz: o papai avisou, tá vendo? Né? E tem outros: pai, então cai ali, machuca, não vai mais. Entende? Por quê? Porque aquele já passou por experiências mais antigas, entende? Já está mais amadurecido, você falou, ele entendeu. O outro, ele precisa passar pelo sofrimento para aprender, entende? Então, tem filhos que são mais difíceis, mais rebeldes, porque tem mais imaturidade em alguns aspectos da vida. Às vezes é um grande matemático, mas é imaturo em alguns aspectos emocionais. Então, tem que passar por aquela experiência para amadurecer. Por isso, então, uns são mais rebeldes porque, historicamente, necessitam desenvolver alguns aspectos. Parece que você quer fazer uma pergunta? Oi, doutor Ricardo, eu gostaria de saber qual a explicação espiritual sobre os homossexuais. Nossa, isso aí dá dias. Inclusive, existe no nosso site, está no site ainda, né? Tem no site as palestras antigas, está em reuniões anteriores, né? Palestras anteriores, eu vou responder para você, tá? Mas existe ali detalhadamente, 1h30, mais ou menos, uma explicação maior.
E que a gente vai fazer uma explicação menor não é tão completa, claro, não é? Mas, de qualquer forma, é o seguinte. A questão da homossexualidade está, em resumo, ligada a um conflito que existe entre fatores externos com fatores internos. Como fatores externos? O fator externo, geralmente, é o corpo biológico da pessoa, certo? Que não está em sintonia com a estrutura mais profunda sua. Tá? Esse choque pode ser de várias formas. Por exemplo, aquele espírito está reencarnado, portanto a programação dele é para ser menino, reencarnou para isso, para desenvolver atividades como menino, atividades, profissão, ser pai, enfim. Então houve uma programação reencarnatória para que ele reencarnar naquele sexo. Mas ele tem um conflito muito grande com o seu inconsciente, que são arquivos do seu espírito, que pode ser desta vida mesmo ou de vidas passadas. Um exemplo desta vida. A mamãe estava esperando ele, certo? E ela chamava de Aninha, fofinha da mamãe, não sei mais o que, vou te dar um vestido lindo, enfim, falava 9 meses a ele como menina. Ou então dizia assim, eu sei que é um menino, mas eu não queria uma menina. Tem gente que pensa coisa, né? Então passa 9 meses reclamando que ele é um guri. Ah, mais um guri, não, que porcaria, não sei mais o que, vai ser chato e tal. O que é que ele grava? Ele grava que é ruim ser menino. Entende? Ter comportamento menino. Então ele, desde pequeno, ele busca tentar agradar a mãe, o pai, seja o que for. Ele passa a buscar um outro tipo de comportamento, que vai entrar em choque com a seu nível biológico. Certo? Isso é um dos fatores. Outro fator, uma vez conversando com um rapaz que ele se dizia homossexual e veio buscar uma orientação e tal, eu conversando com ele, assim, como é que é a sua mãe? Aí ele disse, a mãe é maravilhosa. A mãe é uma criatura espetacular e contou maravilhas da mãe. Realmente eu conheci a mãe dele, é uma pessoa fantástica, tá? Até uns 15 anos atrás ele frequentou o ICEF aqui também. Então, 15 anos atrás ninguém conhece. Muito bem, mas eu perguntei como é que é seu pai? Aí, pai, esteve preso, é alcoólatra, me batia muito quando eu era criança, batia na minha mãe, entende? O que ele queria ser? Ele queria ser como o pai ou ele gostaria de ser como a mãe? Pela lógica, ele gostaria de ser como a mãe, porque era um indivíduo educado, estudioso, uma boa pessoa. Ele não tinha sonhos de ser como o pai dele. Inconscientemente, ele tinha sonhos de ser como a mãe dele. Entende? Então, havia um conflito de situações na própria educação. Muitas vezes, esses conflitos são ligados a vidas anteriores. Pessoas que tiveram traumas, problemas ligados a vidas passadas, e quando reencarnam num sexo diferente do anterior, da vida passada, ele passa a ter uma dificuldade imensa. Então é um assunto bem longo, como você vê, né? Então, cada caso tem que ser estudado para ver se é questão de onde foi a causa, né? Em resumo, a gente tem que respeitar, tem que considerar, tem que tratar super bem o homossexual, de forma nenhuma discriminar, respeitar demais, entende? Como se respeita todo mundo, né? Então, longe de qualquer posição homofóbica ou isso, não. Tem que ser realmente super atencioso e tudo mais, e compreensivo e tudo mais, né? Agora, as explicações são essas, entende? Muito bem, vamos adiante, Adriana. Pode ser mais uma pergunta? Pode. A Maria da Glória de São José pergunta: tenho 7 filhos, sendo 2 gêmeas idênticas. Eu tinha dívidas kármicas com todos eles? Não necessariamente não. Às vezes a gente tem dívida kármica até com nenhum filho, né? Às vezes todos eles são parentes que estão retornando no mesmo lar, pessoas muito queridas que estão continuando, reencarnando na nossa 7, parabéns a ela. Né? Então, muitos dos nossos filhos são amigos nossos, são parentes nossos que estão voltando, não significa que são dívidas kármicas, certo? Alguns, às vezes, são dívidas, sim, deles para conosco ou de nós para com eles. Agora, normalmente, há vínculos, sim. Filhos sempre têm vínculos com os pais.
né? Vínculos de afeto anteriores, vínculos de desafeto anteriores, vínculos de profunda amizade, vínculos de ódios terríveis, né? Inimigos do passado que são adormecidos, preparados para a gente perdoar e até amar o inimigo, né? Como filho depois. Então, oportunidades incríveis que se tem, né? Então, são sempre vínculos importantes de vidas anteriores. Mas não considerar que filhos necessariamente são dívidas kármicas que a gente tem. Não podemos generalizar de forma nenhuma. Parece que alguém aqui ia fazer alguma questão. É você, não? Hã? Isso, Zenalda. Isso. Doutor Ricardo pergunta. A questão do humor, né? Vamos dizer humor, né? Há dias que a gente amanhece bem-humorado, achando que vai dar tudo certo, aquela coisa toda. E a gente quer que seja isso mesmo, né? E no outro dia a gente já não está tão confiante daquilo que a gente no dia anterior a gente estava, né? Isso tem alguma consequência de outras vidas? Ou é de alguma coisa daqui mesmo, do ser que a gente é assim? Está pronto, no caso. Olha, Zenalda, isso, como sempre, tem muitos fatores, né? Uhum. A gente sabe que os hormônios da gente influenciam, né? Na mulher, como a modificação do ciclo menstrual é muito mais, os níveis, as curvas são muito mais alteradas do que no homem, né? Então, essa influência hormonal é muito grande, tem até a famosa TPM e tudo mais, né? Então, isso influencia sim, certo? Então, a questão hormonal influencia. Também influencia fatores ambientais. É difícil estar bem-humorado com uma mulher terrível do lado, entende? Na verdade, é difícil a mulher estar bem-humorada com um marido que realmente é insuportável, né? Então, são fatores que têm que ser considerados. É difícil estar bem-humorado se você tem um chefe que te trata muito mal o dia inteiro. Você passa o dia inteiro trabalhando ali com aquele chefe que te trata mal o dia inteiro. Isso é terrível. Aí a pessoa sai dali e às vezes chega no cafezinho e já trata mal a pessoa do próprio cafezinho, que não fez nada para você, né? Claro que não deve, não é o caminho, mas isso é uma tendência. Então, os fatores do meio ambiente, sim. Há também a questão da mediunidade desequilibrada, não desenvolvida, né? A pessoa que é sensível, ela capta energias do ambiente físico de outras pessoas, e capta também energia de espíritos presentes, que estão na casa, no serviço, no lugar. Daí é importante desenvolver, estudar, educar a mediunidade para ter controle e domínio sobre isso, tá? Isso também é um fator que conta muito. Outra coisa que conta, a questão de vidas passadas, né? A gente faz sintonia com o nosso inconsciente nos períodos correspondentes às vidas passadas. Se a pessoa aos 30 e poucos anos, ela passou um trauma grave em vida passada, eu vejo isso no meu consultório, nas terapias regressivas, né? Quando ela passa por essa idade, o que acontece? Tende ela a vivenciar isso. Qualquer portinha que fecha, que abre, alguém que diz uma coisa, ela entra em parafuso, porque faz sintonia naquela época com coisas parecidas. É isso aí que eu queria falar para você. Hoje está com um pensamento assim, fixa, tá bom, legal, mas no outro dia tu já não está, no caso da pessoa, né? Talvez seja isso que o senhor está falando agora. Sim, e aí também. Tipo, ter uma influência, no caso, vamos também dizer. Né? Não, ficou bem explicado. Tá Obrigada, bom. Tá bom? Ok. Na internet você tem uma outra questão aí? Por enquanto não, porque você está prestando atenção. Se a Cida de São Joaquim estiver lá, uma vez ela combinou a gente fazer uma palestra lá, mas houve um problema de sala lá. Então está disponível. Quando quiserem, é só mandar um e-mail para a gente no programa, tá? Hã? Agora ela está dizendo que vai fazer menos 12 graus, se eu quiser ir lá amanhã também. Só se tiver neve. Se ter neve, eu cai neve. Sim, vamos lá. Muito bem. Posso continuar, doutor Ricardo? Olha, tem um irmão muito difícil de conviver. Em compensação, minha irmã é uma pessoa maravilhosa. Como se explica isso do ponto de vista espiritual? Vamos juntar... Você tem muita gente. Tem bastante gente para conversar aqui, né? Vamos ver se alguém gostaria, qualquer um dos presentes, Ana Paula, por exemplo, nada contra as irmãs, não, mas é só para poder, assim, dar umas pinceladas, né? Dá uma repetidinha, passa o microfone para ela, dá uma repetidinha na pergunta, Adriana. Tenho um irmão muito difícil de conviver. Em compensação, minha irmã é uma pessoa maravilhosa. Como se explica isso do ponto de vista espiritual? No meu ponto de vista,
eu acho que cabe aquilo que o tio falou anteriormente, né? A gente reencarna em família, normalmente com espíritos afins, né? Com espíritos que já conviveram conosco em vidas anteriores, certo? As situações que nós tivemos com esses indivíduos, elas podem ser diferentes, né? Exato. Situações de muita harmonia e também situações de desarmonia, né? E eu acho até muito saudável que numa família venha esse tudo junto misturado, né? Porque, de certa forma, ajuda a equilibrar as coisas, né? Então, quando a gente tem afinidade com um mais, com o outro um pouco menos, né? Às vezes aquele que a gente tem afinidade nos ajuda, né? A trabalhar nossa relação com outro irmão, né? A gente vê isso acontecendo nas famílias, eu acho que cada um pode refletir sobre a sua, né? Então eu acho que isso é muito, muito saudável, eu acho que é parte da oportunidade que a gente tem de estar num ambiente de refazimento, né, das relações, né? E de ter a possibilidade, né, a bênção de ter um convívio saudável, né, e um outro que a gente vai trabalhar nele, né, naquela relação, para que ela venha se tornar melhor a cada dia, né? Você usou uma palavra que eu achei ótima, refazimento, né? Refazimento das relações. Isso aí é a chave da questão mesmo, né? Muito bem. Passa para mim, Cristiane, lá. Eu acho também isso que a Ana Paula falou, até a gente nos nossos estudos semanais falou recentemente sobre o quanto é importante não se recolher espiritualmente, e sim ir para as relações, seja no trabalho, com os vizinhos, com amigos, com inimigos, por causa disso, porque senão você vai se manter cada vez mais isolado e não se permitir ultrapassar as barreiras que existem na relação e não cumprir prova nenhuma, não se permitir viver, né? É verdade. Muito bem colocado. Isso, Ana Paula. Meu pai tem a mania de dizer que tudo vai bem quando tudo está bem. Basta acontecer alguma coisinha e a gente percebe, né, as coisas que estão ali meio guardadas, né? Então, eu acho que cabe na relação familiar sempre a vigilância, né? Para que a gente tenha esse conhecimento, a vigilância para esse tipo de coisa, né? E que a gente faça a nossa parte, né? De benevolência, de perdão, de tolerância, que a gente aproveite a chance que a gente tem, né, para refazer essas relações que talvez tenham sido difíceis, mais difíceis em outras épocas, né? Com certeza, Ana Paula, com certeza. Muito bem. Eu lembro isso, que o questionamento é livre hoje, tá? Você poderia falar um pouco da mediunidade de cura? Mediunidade de cura. Certo. Então, mediunidade de cura são pessoas que geralmente doam ectoplasma, certo? Doam ectoplasma e ectoplasma é uma energia que vem do nosso corpo etérico. O corpo etérico é um campo de energia que existe entre o nosso corpo biológico e o corpo perispiritual. Entre o perispírito e o corpo físico tem o chamado corpo etérico, é um campo de energia vital, de fluido vital. Dali é que sai esse ectoplasma, principalmente. Quase a totalidade sai dali. Então, o médium de cura, ele costuma doar ectoplasma, alguns em pequena quantidade, outros em grande quantidade, certo? Então, é chamado médium de efeitos físicos, porque a mediunidade tem dois grupos, de efeitos intelectuais e de efeitos físicos, certo? Por exemplo, mediunidade de efeitos intelectuais seria a psicofonia, falar. O espírito se comunica e o médium fala, ou psicografia, escreve. Então, na mediunidade de efeitos físicos tem levitação, materialização. E a mediunidade de cura, ela está ligada a essa mediunidade de efeitos físicos, normalmente, onde o médium doa esse ectoplasma e os espíritos
usando esse fitoplasma, eles servem de ferramenta, né, para poder atuar sobre o corpo físico, sobre o corpo espiritual das pessoas. A mediunidade de cura que se recomenda, que se busca e tal, é aquela que onde o médium não atua no corpo direto das pessoas, não corta, certo? Mas é uma atuação no corpo espiritual. Tá? Cada vez mais se considera que o tratamento deve ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, modificação interna das pessoas e não da questão de tirar o tumor e resolveu. O problema espiritual continua, o problema energético continua, o problema da desarmonia continua. Então é muito mais importante reformar a essência, porque senão vai ter um outro problema. Certo? Porque nós espelhamos aquilo que nós temos em desarmonia ainda, que são muitas coisas. Então, é claro, se está com febre, a gente dá um antitérmico baixa febre, mas tem que ver a causa, que é a pneumonia. Então, se está com problema físico, pode-se até fazer um atendimento. Mas mais importante é ver o que gerou isso. Por que a pessoa tem aquele problema físico? Então, é ver a pessoa de uma forma mais profunda, mais espiritual. A missão da doutrina espírita é tratar o espírito, esclarecer o espírito, encarnado e desencarnado. Entende? Tratamento espiritual principalmente, e não da doença biológica. Então, cada vez mais se dá ênfase a isso. Entende? Nada contra, mas só que a preferência maior é nessa área, entende? Que é a missão da doutrina espírita mesmo. Né? Nada contra a pessoa que trata dor nas costas. Se tiver com dor nas costas, fica muito feliz com isso, tá? Não vou reclamar. Mas não é a função da doutrina espírita tratar dor nas costas. Entende? É a função esclarecer o espírito da pessoa. Tá? Muito bem. Sim? Aqui outra. Separei-me de meu marido que é alcoólatra. Será que terei que casar com ele na próxima vida? Me dê uma esperança, por favor. Me dê uma esperança, por favor. Parece que ela não está muito interessada em casar com ele na próxima vida, não. Não, eu posso dizer que ela não vai casar na próxima vida. Ela vai ficar felicíssima, né? Bom, olha, provavelmente você não vai se casar com ele na próxima, principalmente porque você já o perdoou, né? Porque você já deseja que ele seja muito feliz, porque você está, nos momentos que você faz as orações, você pede por ele, para que ele tenha realmente um outro destino, que encontre a sua felicidade, que, enfim, você está desejando a ele coisas maravilhosas. Portanto, você está descompromissando-se disso. E acreditamos que essa pessoa que separou-se do marido, que era alcoólatra, nós estamos acreditando o seguinte, que ela deve ter dado bastante oportunidades a ele, deve ter propiciado o atendimento aos alcoólicos anônimos, deve ter buscado um apoio psicológico ou médico, deve ter feito todos os esforços nesse sentido, né, para que no momento que houve uma ruptura desse casamento, não sabemos se tem filhos ou não tem filhos, ela não fala ali, no momento que houve essa ruptura, com diversas consequências para crianças e tudo mais, que isso tenha sido feito com o melhor critério possível. Né? Ninguém é obrigado a viver com uma pessoa que queria um inferno dentro de casa. Não deve mesmo viver, mas deve ter feito todo o esforço possível para evitar a separação. Quando o Mestre Jesus disse, não separeis o que Deus juntou, tem pessoas que interpretam isso, Jesus era contra o divórcio. Não, não era. Ele é contra a separação mental, separação espiritual, a separação real no sentido de profundidade. Agora, legalizar o que já está de fato separado, destruído, não é nada contra. É outra questão diferente, certo? Significa então que se ela já fez todo o esforço nesse sentido, se ela não nutre ódio, não nutre rancor e tudo mais, ela está descompromissada com essa criatura. Agora, se ela nutre raiva, nutre alguma coisa, ela tem uma ligação. Essa ligação vai ter que ser rearrumada. Tá? Tomara que venha como filho na próxima, não como marido, né? Que é bem mais fácil, né? Pelo menos, talvez seja mais fácil. Mas o importante é a pessoa não ter a ligação negativa com essa pessoa. Bem, então,
Alguém gostaria de trazer algum outro assunto, um outro tema? Pois não? Pode passar o microfone para ele. Boa noite para todos. Com relação à doença, o câncer, falando assim em termos gerais, ele é um caso de drenagem de algum desequilíbrio em geral, ou tem alguns outros casos diferentes do que isso? Olha, recordando, né, o câncer é um tumor onde uma célula enlouquece, ou seja, o DNA dela começa a fazer com que ela reproduz milhares ou milhões de vezes e forma bolas enormes e vão se espalhando, distribuindo pelo corpo, né, e vão lesando, né? Então, esse enlouquecimento da célula, onde o DNA dela fica biruta completamente, acontece porque há uma desarmonia energética nessa pessoa. Essa desarmonia energética tem muitas e muitas causas, né? Não deixa de ser uma drenagem. Pode ser uma drenagem em relação a vidas passadas, pode ser uma drenagem em relação a vidas atuais, ou seja, um processo expiatório recente, né? Eu conheço um grande amigo que tinha uma filha que estava, já contei uma vez esse caso aqui, alguns já ouviram, que estava para casar, estava felicíssimo, fazendo os convites de casamento da filha. Quando chegou 3 dias antes do casamento, a filha desapareceu. Aí ficou preocupado, polícia, não sei mais o que, telefonou para os amigos todos antes, não estava na casa de ninguém, depois começou a procurar na polícia no dia seguinte, 2 dias depois, e a menina sumiu, foi sequestrada, ele pensou, né? Aí quando chegou na segunda-feira, a menina chega com um rapaz, um noivo já, tudo, o casamento marcado, tudo. O noivo estava na casa, ela assim, olha, esse aqui é o João, vou dar outro nome, né? Esse aqui é o João, eu encontrei com ele na sexta-feira, me apaixonei, eu vou ficar com ele, não vai ter casamento, pode desmanchar convite e tudo. Entende? O pai e a mãe ficaram assim, estáticos, e o pai fez um câncer fulminante e desencanou depois de pouco tempo, entende? A decepção que ele teve foi tão grande, o choque que ele teve foi tão grande, até mesmo pelo noivo, que voltou desesperado para outra cidade. Ele vinha todo fim de semana, ele vinha de carro lá de uma cidade bem distante, não me recordo onde que era, tá? Até me recordo, mas não vou dizer porque acabam descobrindo. Então ele vinha daquela cidade para cá, e então o rapaz ficou arrasado. Se ia casar com ela, amava ela profundamente, né? Então o pai dela fez um câncer fulminante, né? Devido à tristeza, à decepção que ele teve, né? O noivo não fez o câncer, mas não sabe mais o que aconteceu com ele, né? Então existem situações assim, então tristeza profunda, decepção, né? Se autolesa, não é só mal que fez, não, é você baixar a energia intensamente, né? Muito bem, vamos adiante aí. Bora? Vamos lá. Existem casamentos na espiritualidade, quero dizer, no mundo dos espíritos? Nas colônias espirituais. Se existem casamentos ou não. Joana, sabe disso, Joana? Então passa o microfone para a Joana lá. Esse já está aí. A pergunta é se existem casamentos no plano espiritual, né? Isso, no mundo dos espíritos. Bem, dentro da minha concepção, o casamento, a princípio, ele seria um laço entre 2 espíritos, 2 almas afins, ou seja, simpáticas, que o objetivo delas, teoricamente, seria construir objetivos na vida, sempre para auxiliar, né? Para o seu bem e para o bem dos outros, se possível. Inclusive, no filme do André Luiz, do Nosso Lar, isso, tem uma cena que o André Luiz, ele é recolhido, né, depois de algum tempo no umbral, e o seu instrutor, ou o seu guia, digamos assim, ele tinha uma noiva. E a noiva teve que encarnar, e ele ficou muito triste, né? Inclusive, ele tinha uma família lá, tinha mãe, tinha irmã, prima, né? Então, existem sim casamentos, famílias no plano espiritual. O que diferencia de lá para cá é que lá é mais como se fosse troca de energias. É tudo bem mais sutil,
né? Aqui já é um pouquinho mais diferente. Exatamente. Um pouco bem mais diferente. Exatamente. E, curiosamente, existe inclusive separação entre cônjuges espirituais. Existe uma pergunta sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos. Livro que todo mundo começa e para, porque é muito difícil de entender. Eu achei dificílimo também. Só que esse livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, todo mundo esquece ou não percebe que a segunda parte do livro é pergunta e resposta. Então é bem mais fácil ler as perguntas e respostas na segunda parte do livro. E nessa segunda parte tem um capítulo que fala sobre isso, com várias perguntas sobre a parte efetiva no mundo espiritual. Então ele pergunta sobre separação de cônjuges espirituais. Então diz que existem casos de que há separações, sim, entende? Mas o mais comum é essa separação, como você falou. Então ele estava noivo e ela tinha que reencarnar porque tinha missões a cumprir, né? Processos a desenvolver, então houve uma separação temporária, né? Mas existem separações por outros motivos também. Então existem sim ligações afetivos entre espíritos que se complementam energeticamente, né? Existe sim. Ricardo, então até aproveitando esse gancho das relações, dos casamentos, das uniões e das separações, à luz do Espiritismo, como se deve orientar essa questão do desapego, do não desespero, do sofrimento em torno dessas separações, seja no plano espiritual ou no plano encarnado? Olha, falar é muito fácil, né? Difícil a gente conseguir fazer as coisas, né? Mas enfim, minha função aqui é falar. Então, o seguinte, é muito difícil a gente... eu acho que você usou uma palavrinha mágica, é só o tempo, né? Só o tempo, né? Vocês conhecem aquela história da Ilha dos Sentimentos? Conhece? Quem conhece a história dos sentimentos? Você conhece? Não? A história é um pouco longa, mas é mais ou menos o seguinte, né? É uma lenda que havia uma ilha onde moravam todos os sentimentos, né? Então morava ali a alegria, a tristeza, o medo, né? Enfim, todos os sentimentos moravam na ilha, né? E aconteceu o seguinte, que em um determinado momento choveu muito e houve uma grande inundação e o nível da água começou a subir e a ilha começou a ser tragada pelas águas e os sentimentos tinham que sair da ilha, né? Então, e o amor ficou ali orientando todos os sentimentos, pegue essa canoa, pegue isso, aquilo, né? E ficou orientando os sentimentos e os sentimentos foram pegando os seus barcos e foram deixando a ilha. Quando o amor viu, ele estava sozinho na ilha, né? E a água estava subindo. Então ele foi, andou um pouco, já com a água no pescoço, aí passou um barquinho com alegria. Aí ele disse, alegria, me deu uma carona no seu barco, porque eu estou quase afogando. Mas a alegria estava tão alegre, que não prestou atenção no amor e passou direto, né? Aí passou a vaidade, né? Aí passou a vaidade e o amor, me dá uma carona no seu barco. E a vaidade disse, não, mas você está toda suja de lama, como é que você vai entrar no meu barco? De jeito nenhum, pega outro barco que vem aí, nada, né? E assim foram passando barcos, né? E passou a riqueza, né? Aí assim, riqueza, pelo amor de Deus, dá uma carona no teu barco. Ela assim, mas com esse ouro aqui, está carregado, está quase afundando meu barco. Se você entrar aqui, vai afundar meu barco, vão todos morrer. Então não posso, né? E assim foi acontecendo, né? Aí, até que passou um barquinho lá, passou um barquinho com um velhinho e deu carona pro amor, né? Aí o amor ficou felicíssimo, né? Se enxugou todo, né? Aí o barquinho com o velhinho chegou até uma outra ilha e soltou. E o amor ficou felicíssimo. Ficou tão feliz assim que esqueceu de saber quem era o velhinho, né? Aí ele subiu a montanha e lá em cima morava a sabedoria. Então ele foi perguntar para a sabedoria quem era aquele barqueiro de barbas brancas que lhe deu a carona e salvou da inundação. O sabedoria, não sabes? É o tempo. Porque só o tempo consegue compreender o amor. Não é verdade?
Então, como ela falou ali, né? É só o tempo mesmo que faz a gente amadurecer diversos aspectos, né? Até mesmo compreender o que é o amor mesmo, né? Então, mas em função do questionamento levantado, né? Fique à vontade. Em função do questionamento levantado, dá uma repetida na questão, só para a gente... Das separações no plano espiritual ou no plano encarnado, como o Espiritismo vê essa questão que é do desapego. Uhum. Como explica, como consola, como orienta. Sim. É o seguinte, então, um certo apego, ele é relativo, ele é necessário para a sobrevivência das pessoas, né? Então nós temos determinados instintos que a gente herda desde os tempos das cavernas, que parcialmente eles são necessários para a própria sobrevivência do homem, né? Então a própria agressividade, quando ela é devidamente organizada, etc., ele dá impulso para que a pessoa saia de dificuldades. Depois a pessoa vai se educando a sua agressividade. Da mesma forma, o apego, ele, quando devidamente, eticamente equilibrado, ele traz um grau de utilidade à pessoa quando não é exacerbado. Então, até certo nível, ele é necessário. À medida que o espírito vai se sutilizando, que o indivíduo vai se espiritualizando, ele vai conseguindo largar gradativamente esses apegos maiores, né? Agora, na situação de Homo sapiens da sociedade atual, existem apegos que são necessários. O indivíduo tem que estar apegado ao filho para poder educar o filho, para poder supervisionar o filho, para poder amparar isso, né? Nós não estamos no nível de ter um amor universal, que é o destino de todos nós, de amar todas as crianças do mundo como que amamos o nosso filho. Não é mentira se a gente disser isso, né? A gente vai amar muito mais o nosso filho mesmo, né? Porque é um processo natural de sobrevivência nosso estágio atual, certo? Daqui a milhões de anos, milhares de anos, talvez, tomara, a gente vai amar igual a todos, mas estamos muito distantes disso. Então são apegos que ainda transitoriamente são necessários. Então nós vamos nos desvinculando desses apegos num processo lento de amadurecimento. Para isso vêm as instruções dos espíritos, para isso vem a experiência no mundo espiritual ao desencarnar, para isso a gente vai reencarnando cada vez mais amadurecido, né? Então é algo que vai se treinando, vai se desenvolvendo lenta e gradativamente. Joana quer dizer alguma coisa a respeito? Não? Tá. Ana Paula quer dizer alguma coisa a respeito? Então tá. Tem uma perguntinha, o Carlos de São Lourenço, que acompanha sempre a gente. Minas Gerais, né? Ele está perguntando, mesmo sendo espíritas, o porquê que sente tanta falta, sentimos tanta dor com a partida de uma mãe, que é o meu caso, né? Está relacionado com a evolução? Sim, está relacionado até com a pergunta anterior que foi levantada ali, né, pela Cristiane. Amadurecimento e do desapego, né? Então, por que o Carlos São Lourenço perdeu a mãe há pouco tempo, né? Em Minas Gerais. Então, evidentemente, a gente tem um apego dessa forma. E mesmo sabendo que ela não morreu, né, que não existe a morte, que ela está sendo recolhida no plano espiritual, que está sendo integrada a uma nova comunidade mais equilibrada, mais justa, mais harmonizada, mais florida, né? Que vai ter perspectivas de vida maravilhosa pela frente, né? Mesmo assim, sabendo disso tudo, a gente sente a falta. Eu lembro que logo quando eu comecei a frequentar um centro espírita, a primeira pergunta que eu fiz para o senhor é que se o senhor sentia quando morria alguém, quando morreu seu pai, tudo, eu perguntei se o senhor tinha chorado. Aí você me explicou, claro. Né? Exatamente, né? Porque é o processo do meu estágio, eu tenho que admitir o meu estágio. Né? Eu tenho que admitir que a gente vai evoluindo gradativamente, mas não vou entrar em desespero porque ainda não sou isso, não sou mesmo. Né? Então a gente tem que ter essa visão mais adiante, mas tem que respeitar nosso grau de limitação, sabendo que é um processo longo, né? Então, isso é o apego, a falta de amadurecimento nossa, que a gente tem que compreender e tem que trabalhar gradativamente, né? Bom, a reunião de hoje, para quem chegou depois, são perguntas livres, né? Nós começamos às 8h30, nós temos mais 8 minutos ainda, 7 minutos mais ou menos, de questionamentos livres. Qualquer questão que quiserem fazer, a reunião é aberta. Né? Muito bem.
Alguém gostaria de levantar um outro assunto? Põe um microfonezinho para Ana Paula. Tio, gostaria que falasses, por favor, sobre a diferença de mediunidade e médium. Qual a diferença entre mediunidade e médium? Certo. Existem dois aspectos que se pode abordar na resposta, minha querida sobrinha. Tá? É o seguinte, a mediunidade é a faculdade, a propriedade que uma pessoa tem de captar, de intercambiar energias, sentimentos, pensamentos, mensagens da dimensão extrafísica ou espiritual. Isso chama-se mediunidade. Médium é a pessoa que tem essa faculdade. Agora é o seguinte, em potencial, todo ser humano potencialmente é médium. Alguns têm grande expressão, outros têm expressão muito próxima do zero, né? Mas todo mundo tem potencialmente essa possibilidade. Não sei se é nesse aspecto você gostaria. Na verdade é porque eu gostaria de fazer uma outra pergunta em cima desses conceitos, né? Por isso que eu pedi para tu colocar os conceitos. Eu assisti uma palestra da Anete Guimarães, sim, que é uma pesquisadora, né? Ela é psicóloga, pesquisa sobre paranormalidade e ela é espírita, né? Uhum. Então, ela pesquisa sobre paranormalidade e mediunidade. Isso. Bem, e na palestra, ela explica que só pode ser denominado médium aquele que tem a mediunidade ostensiva, ou seja, aquele que tem a manifestação, né, dos espíritos, ele sente isso fisicamente, né? Seria o conceito que tem no livro dos médiuns, né? Então, eu gostaria que tu falasses um pouquinho sobre isso, sobre essas faixas que existem, né? Uhum. Esses graus que existem de mediunidade, e quem é que pode ser chamado médium, né? E quem apenas tem sensibilidade mediúnica. Tá. A diferença entre uma coisa e outra. Porque é uma questão de palavras, sabe, Ana Paula? E as palavras às vezes atrapalham a gente no raciocínio, né? Até tem uma mensagem no livro dos Espíritos que diz: a palavra mata, o espírito vivifica. Quer dizer, a ideia é que é mais importante do que a própria palavra. Mas a gente está preso às palavras, né? Então eu pergunto para você: o que é médium, hein? O que é médium? Médium é a pessoa que tem a sensibilidade de intercambiar com o mundo espiritual. Essa é uma definição simples. Então eu não sou médium. Não, então eu não sou médium. Quando pergunta assim: doutor Ricardo, o senhor é médium? Depende do sentido que você queira dar. Não sou. Entende? Às vezes, se o cliente no consultório assim, eu examino e tal, aí a mãe assim: o que é que você ouviu nele, hein? Eu disse: uma amigdalite, tá? Não, algo mais, aquilo, nada, só a garganta, entende? Mas o senhor é espírita. Eu não sou espírita, mas eu não sou médium. Mesmo que fosse dizer que não, né? Ali no caso, né? Então, a médium realmente é aquela pessoa que tem claramente a possibilidade de ver, ouvir, intercambiar. Então, é o médium ostensivo, o que a gente denomina de médium. Certo? No livro dos médiuns, sim, fala que tem que ter constância, né? Então, que eu constantemente teria o contato com espíritos, né? Que eu teria, sentiria os espíritos, né, constantemente. Quer dizer, não seria um fenômeno só, né, assim, na minha vida. Sim, então, exato. A questão da constância, é isso mesmo? Sim, em termos de conceituação, para designar o que é médium, seria sim, porque todo mundo sente algum tipo de influência, uma percepção, uma intuição. Cheguei no lugar, alguma coisa está errada aqui, entende? Pessoas que captam, sentem, etc. Nesse sentido, todos são médiums, mas chama-se médium a pessoa que, com frequência, com facilidade, com constância, tem isso, que pode se educar, desenvolver, etc. Né? Adriana. Obrigada, a Jussara de Canadeira está perguntando se há algum impedimento de mulheres grávidas participar de reuniões mediúnicas. Sim e não. Não é aconselhável que ela dê transe psicofônico, ou seja, manifestação de espíritos desequilibrados, obsessores. Então ela só trabalha psicofonicamente, dando comunicação a espíritos doentes, né, que precisam de tratamento espiritual.
não é aconselhável. Agora, se a função dela está bem definida como sustentação, como equilíbrio, é uma trabalhadora antiga, ela pode ficar no grupo mediúnico doando energia, se ela tem estabilidade emocional para isso. Se ela se sente insegura, não deve, certo? Agora, ele também não deve dar passagem de trabalhar mediunicamente com os espíritos obsessores, certo? E para encerrar, doutor Ricardo, gostaria de saber se existe algum método para aprofundar o dom da mediunidade. Se existe algum meio de exercitar a mediunidade. Sim, chama-se cursos de mediunidade, tá? Aqui no ICEF são 3 anos de curso, são gratuitos, né, para quem não sabe. Chama-se COEM, Curso de Orientação e Estudo da Mediunidade. Tem apostilas e tudo mais, né? Não tem assim, eu faço isso e clique e viro médium. Isso não existe, isso é brincadeira, né? É irresponsabilidade, né? Então tem cursos com técnicas, com estudos, com captação de energia, sentir, perceber e tal. Sim? Mais uma, que é a Sara de Fortaleza, que participa sempre com a gente. Gostaria de saber se nas zonas umbralinas existe processo reencarnatório. Processo reencarnatório? Não entendi bem a pergunta. Gostaria de saber se nas zonas umbralinas existe processo reencarnatório. Se a pessoa reencarnaria direto do umbral. Pode existir. Pode existir. Não é regra geral, normalmente, mas pode existir. Tem espíritos que estão tão presos ali, entende? Que muitas vezes a espiritualidade dali mesmo encaminha eles para o processo reencarnatório. Tá? Anestesiados, etc. Né? Existem, por exemplo, espíritos que estão tão deformados energeticamente, estão ovoidizados, ou seja, porque o corpo espiritual tem campos de vibração, tem moléculas que vibram, certo? Quanto mais lúcido o espírito, mais ele vibra, mais produz luz, mais produz energia, menos denso ele é, mais leve é, mais energia cinética tem nas moléculas. Quanto mais atrasado, mais denso, mais pesado, mais obscurecido, etc. Então ele é mais concentrado. O indivíduo que tem um ódio persistente, uma monoideia, um monoideísmo, ele vai concentrando, ele chega a deformar-se de uma forma arredondada, chama-se ovoidização. Esse espírito não tem mais consciência, entende? Muitas vezes. Então ele teve um processo de contração energética e às vezes é ligado a um óvulo que foi fecundado, que está sendo fecundado, para que aquela proliferação das células do óvulo, do fecundado, 2, 4, 8, 16, 32, 64, começa a reproduzir, aquele estímulo de expansão se comunicam energeticamente para ele para facilitar o retorno à forma anterior. Então isso é uma coisa compulsória, determinada pelos seres superiores, pelas equipes do processo reencarnatório, e essa entidade pode estar no umbral, por exemplo. Tá? Mas normalmente é um caminho de preparo lá em cima, de esclarecimento, tanto quanto possível. Né? Já estamos no nosso horário. Né? Então, lembrando as pessoas da internet aí, Luciano, podia dar uns avisozinhos, né, Luciano? Sobre inscrições, sobre outras coisas aí. Nós abrimos ontem as inscrições do segundo Fórum Nacional de Paranormalidade e Mediunidade, né, que vai ser na Universidade Federal de Santa Catarina, no dia 13/10 de 2012. Então todos estão convidados. Já está no site do ICEF a propaganda e o link para ir para o site da Associação Terceiro Milênio, que é a que patrocina, a que promove esse evento. Então estão todos convidados. Exato. Então fica essa recomendação e pediram para lembrar do Café Colonial, que é clássico, né? Que é o aniversário do ICEF, e a gente aproveita e faz o aniversário. Vai ser ali na sede da Cojar, dia 1º de julho, às 15 horas. Olha, quem conhece já tem certeza de que pode voltar, porque é uma fartura de qualidade e amor lá dentro, né? E quem não conhece, vai conhecer, porque é muito bom mesmo. Exato. Então são dois avisos interessantes que podem fazer, né? A gente vai voltar a falar dessas questões aí, inclusive no fórum, né? Há uma curiosidade seguinte, que na universidade lá, o pessoal que se inscrever antes vai sentar nas primeiras cadeiras da frente, tá?
Então, pode escrever até mais tarde. Mas é interessante não demorar muito, porque quem escrever antes vai sentar nas primeiras fileiras, é muito melhor de participar do fórum. Tá? É isso, né, Adriana? Tá certo, tá bom. Muito bem, gente, então vamos encerrando nossa reunião. Vamos nos concentrar, entrar em sintonia com os amigos da dimensão extrafísica, com os seres de luz, buscando receber esse fluxo de amor transmitido por esses seres. Possamos sentir um fluxo azul de paz, de harmonia, azul do céu, do mar, dos lagos, planificando-nos dessas energias. Sentir o dourado do sol nos vitalizando, o verde das matas, fazendo a asepsia das nossas energias, o rosa das flores, transmitindo-nos afeto e carinho, o violeta da espiritualização, enfim, muitas emanações de carinho, de amor, desses amigos da espiritualidade. Levemos conosco essas flores espirituais aqui entregues. Está encerrada a nossa reunião.